Hoje fazemos uma viagem para Xangai ao encontro de João Carlos Teixeira, um jogador com percurso pouco comum. Formação no Sporting, passagem pelo Liverpool e depois a experiência de vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. Hoje vamos puxar pelas histórias de balneário, bastidores, momentos marcantes e memórias que ficaram dessa fase da carreira. Conosco, sem filtros, com João Carlos Teixeira. Bem-vindo. Olá, olá, boa tarde, Boa muito tarde, obrigado. como quem diz, né? Boa noite. Sim, Já sim, é. aqui já é boa noite. Sim, sim, aqui já é boa noite. Começo por perguntar, antes de mais, como é que tens sentido num país como é a China, como é essa cultura, como é que tens andado? Olha, tem sido uma experiência muito positiva em todos os sentidos, tanto a nível desportivo como a nível pessoal, familiar. Foi uma surpresa muito boa, porque eu antes de ir para a China não conhecia a China e tem sido maravilhoso, na verdade. Xangai é uma cidade fantástica. Ah, Na verdade, dá-me a mim e à minha família uma qualidade de vida muito boa e realmente é uma cidade lindíssima e depois segura, limpa e as escolas são muito boas, por isso só tenho coisas boas a falar da China e de Xangai neste caso, e obviamente do clube onde eu jogo. Tem tudo, de facto. Fica sempre também aquela Tem. saudade de Portugal, acredito que também, naturalmente, vocês tenham esses momentos que também têm saudades de Portugal. Não, claro que sim, claro que sim. O campeonato aqui, como não é igual à Europa, é de janeiro a dezembro. Na verdade, eu acabo por. Eu volto para a China em janeiro e acabo só por ir em dezembro. São 11 meses sem estar em Portugal. Obviamente que é o nosso país, é o nosso cantinho, é a família, são os amigos. E claro que uma pessoa pensa e tem saudades, mas faz parte do meu trabalho estar fora e agora tenho responsabilidades aqui e quando chegam as férias vou lá matar saudades. O que é que sentes mais falta neste momento? Ou seja, se tivesses a oportunidade de ter algo aí que não que te falta, tens saudades, sei lá, de comer alguma Assim, coisa, sim, claro, claro que sim. já não podes Bacalhau, ver comida chinesa à frente. não, na verdade, não é assim, não é assim porque, na verdade, imagina, Xangai tem todo tipo de culinária e tinha um restaurante português que acabou por fechar no ano passado, mas também tinha um restaurante português. Por isso agora já não é tão fácil, só em casa mesmo, é que se come comida mais, mas não tradicional, por exemplo, não como papas de sarrabulho ou rojões, à moda do Porto, esse tipo de comidas que são muito mais difíceis de fazer e isso eu não como. Agora, arroz de tomate, arroz de feijão, aquelas massa à Isso faz, labrador, esse tipo de isso faz. comidas ainda se faz, sim, sim, sim. É a comida realmente que acaba por fazer aí a diferença Não, se eu pudesse escolher, escolhia a minha da família é família grande, né, os partida. meus avós e os meus Claro. pais e o meu irmão, para Eles estarem já foram à aqui. China? Sim, 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 sim. Os meus avós não, mas, os meus pais e o meu irmão sim. Sim, já estiveram cá, aliás vêm cá outra vez agora no meio do ano, e gostaram muito. É como disse, é um país, surpreendente, e é um país muito grande em que tem imensas coisas, e culturalmente também é um país muito rico culturalmente, não é, um país muito antigo e, em termos culturais tem muito a dar mesmo. Muito rico. E saudades da cidade do Porto, João? Não, é assim, eu gosto muito, eu sou de Braga. Mas também gosto muito da cidade do Porto e Porto é uma cidade lindíssima do nosso país, das que eu mais gosto em Portugal, na verdade. Acho que provavelmente é a cidade mais bonita em Portugal, é o Porto. Ahm, mas eu sou de Braga, por isso as minhas saudades são um bocadinho mais, A mais mais, de para, Braga? mais, para, mais para norte, mais para norte. Ok. Mas aqui também foste feliz? Sim, 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 sim. Eu gostei muito de jogar no Porto, gostei muito de jogar aliás, gostei muito de viver no Porto e gostei muito de jogar no Porto, porque realmente foi uma experiência, que me marcou, apesar de ter sido só um ano, foi uma experiência que me marcou a todos os níveis, porque tínhamos um grupo fantástico no balneário,
além de serem grandes jogadores, grandes pessoas, e acho que nunca tive um balneário tão entrosado, tão unido, e não havendo aquela coisa de muitas vezes que há da língua, da nacionalidade, juntas-se mais ali, juntas-se mais acolá, mas nunca, na verdade, nunca aconteceu Não isso era e uma realmente barreira temos a um. língua para vocês? Não, não era uma barreira e havia muita ligação entre os jogadores, dos espanhóis, dos mexicanos, portugueses, brasileiros, fosse quem fosse, havia uma ligação muito forte e realmente era um balneário muito saudável. Era um balneário muito Recordas-te, saudável. João, recordas quando assinaste pelo Porto, sentiste imediatamente o peso da mudança? Senti, senti, sim. Quando assinas pelo Porto, aliás, eu assinei com o presidente naquela altura e, e com o Antero. E claro, assinando com o presidente sentes logo o peso da mudança, não é? O que ele representa, os valores que ele te passa em relação ao clube, e isso claro que é uma coisa que influencia, e tu quando entras no Olival sentes esse tipo sentes logo o que toda a gente ali trabalha, e muita gente há muitos, muitos anos mesmo, sentes os valores e o que representa aquele clube e o que é jogar naquele clube. Qual foi a primeira coisa que te surpreendeu no ambiente do Futebol Clube do Porto? Assim, além daquelas coisas todas que é ganhar, 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 hum, foi como te disse, surpreendeu-me o balneário, muito pela positiva, em termos de egos, em termos de amizade, de um grupo muito unido, muito junto, hum, e isso acho que foi o que mais me surpreendeu no Porto. Além, claro, obviamente, de tudo o que o Porto representa em nível de títulos, da massa associativa, do estádio e tudo mais. Acho que foi mesmo aquele balneário, como jogador, aquele balneário foi muito, realmente muito marcante na minha carreira, porque realmente acho que foi o balneário mais saudável que eu tive ao longo de toda a minha carreira. Quem foi o jogador que melhor te recebeu quando chegaste? Que Olha, na verdade, eu vou dizer, o melhor me recebeu. Assim, normalmente toda a gente, mas por exemplo, no Porto, eu acabei muito amigo do André André, muito mesmo. E já conhecia alguns jogadores quando cheguei ao Porto, o José Sá é meu amigo de infância, então foi uma pessoa que me recebeu muito bem, obviamente, era meu amigo antes de eu lá chegar. Mas, por exemplo, o André André era uma pessoa que eu no início eu já lhe disse isto várias vezes, que eu não ia nada com ele, porque ele estava sempre a picar e a mandar piadas, e eu não tinha essa confiança com ele para ele me estar a dizer aquilo. Mas depois acabámos por ficar muito amigos e hoje, ao dia de hoje somos muito amigos foi uma pessoa que estavas-me a perguntar quem me recebeu melhor, obviamente, provavelmente foi o José Sá, porque somos amigos de infância, mas o André André, por exemplo, era uma pessoa que eu pensava assim: eu e ele não nos vamos dar bem", e depois acabámos por ficar amigos. Estava à vontadinha, não estava à vontade, estava à vontadinha ali o André André. Mais no início, foi no início, no início. E qual foi a história mais engraçada que viveram juntos? Conta-me lá aí uma história do André André. Juntos, juntos agora não me estou a lembrar dele Ai nada. não, tens de Tenho te lembrar de uma outras, história. mas ele não, ele é muito, ele porta-se muito bem. O Ele agora, André, eu li, não sei, ele agora está no Varzim, eu acho. acho que Diretor desportivo do diretor, Varzim. exatamente, exatamente. É bom, agora está a começar, acabou agora a carreira, está a começar. Não, eu tenho várias, principalmente quando jogava no Sporting, era mais novo, nós tínhamos muito aquilo, nós vivíamos na academia, não é, sou de Braga, e tínhamos muito aquela, por exemplo, no verão íamos para a piscina à noite, depois fugíamos dos seguranças. Cheguei a ter uma situação que foi, isto foi um colega meu que foi comprar laxante à farmácia e que iam fazer uma brincadeira com outro, que acabou, na altura eu achei a piada, né? Agora já não achei tanto piada, mas basicamente ele pôs laxante e o outro, como não sabia, e ele tinha muito vício, imagina, quando tu estavas a comer ou a beber alguma coisa, ele tinha sempre o vício de pedir um bocadinho, era uma coisa inata nele. E então o outro que tinha comprado laxante sabia perfeitamente que ele era assim, então ele tinha deitado o laxante dentro da Coca-Cola e fez de conta que estava a beber a Coca-Cola. E o outro pediu-lhe a O outro Coca-Cola quem e era ele o disse: outro? "Não, não posso, não vou revelar nomes".
Mas, não, Porquê? não Não és posso, assim não. tão amigo dele, que possas revelar nomes? Sou, mas é chato Não é estar a revelar não. chato? É chato, é chato. Mas ele acabou por pedir a Coca-Cola e beber a Coca-Cola. Nós andávamos, sei lá, no 10º, e então ele não sabia. Então ele andava da sala de aula para a namorada, da namorada para a casa de banho, para a sala de aula, e andava nisto assim durante 2 dias. E, opá, na altura eu sendo miúdo, né, achava aquilo um piadão, né, apesar de não ter sido eu a fazer, achava muita piada, mas ao dia de hoje já não é assim tanta piada, mas eram coisas de criança, né, de criança, de miúdos, de adolescentes que tínhamos lá no Sporting, como outras, assim, Não podias esse mesmo tipo de saber brincadeiras. quem é que levou com o laxante, Não, 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 isso não posso fazer, isso não posso fazer. mas é conhecido. Não, olha que não, 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 quem Ai, levou não não. podes dizer. Não, não, não vou dizer, mesmo assim não quero, não quero, não quero, não quero, nem Eu vou pensar nisso. perguntar ao André André, então. Tá, não, o André não tem nada a ver com esta história. O André nunca jogou no Sporting. Quem era o mais brincalhão desses tempos? Eh, Era o Olha, André André uh, mesmo, aquele era ele e o Zé companheiro assim Sá, mais palhaço. O José Sá também era, já ouvi dizer que era muito divertido. sim, sim, acho que era o André, ainda por cima, eu e o André sentávamos um ao lado do outro, e depois do outro lado era o José Sá e o Danilo, o Danilo. Então nós estávamos sempre a picar um lado ao outro, um lado ao outro. E o Zé é fácil de se picar, basta um bocadinho, ele já fica logo nervoso. Não, não nervoso no sentido de agressivo, não é isso, mas começa-se a picar, ele começa a Sente-se logo responder. atacado, é isso. É isso, é isso, é isso. Depois o Lembras-te de Otávio, o alguma Otávio, situação engraçada, por exemplo, em não, que o nós picaram o José Sá? Puxa pela não, quando cabeça, eles João. o Zé vestia aquele o Zé veste muitas vezes, na altura, agora já não estou com ele há algum tempo, mas ele tinha muita mania de casacos pretos e muitos, assim, muito volumosos e que se notava muito com picotados, quase assim, aquele estilo mais gótico, sabes? Um Não estilo gótico, mas alternativo. 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 E nós tínhamos a mania de estar sempre a gozar com ele por causa disso, então ele ficava muito chateado connosco. Não ficava chateado, mas levava aquilo como se fosse um ataque. Então nós gozávamos muito com ele e ele ficava sempre irritado connosco. Mas eram brincadeiras inofensivas, não é? Não era nada. Por acaso tive uma, agora estou-me a lembrar, e foi o Zé que me fez. E obviamente que eu não fiquei chateado, mas na altura foi um bocado chato. Ainda há um vídeo disso. É, imagina, estávamos a entrar para o campo para ir treinar e o Zé tinha a mania sempre de fazer brincadeiras e tinha sempre lá fotógrafos, né, no início do treino, e eu vou andar, eu não reparei, o Zé agarra-me numa perna e quando ele agarra numa perna eu caio assim de frente mesmo no chão. E depois, com essa imagem, fizeram um vídeo tipo, sabes aqueles vídeos que é tipo Reels, que é a passares pelas nuvens, na galáxia, em todo lado. E Sim. e usei de fazer, às vezes gostava desse tipo de coisas e pronto, e ele começou a fazer esse vídeo, andava lá a publicar, a mandar nos grupos E não da havia equipa e IA tudo. nessa altura, não é? E não Só- havia AI, exatamente, exatamente. Há sempre, não é aquele atleta que chamamos o animal competitivo nos treinos. Quem é que era o Sim. animal competitivo no Porto? No Porto, olha, no Porto não havia um, haviam vários, todos treinavam muito, muito bem, hã, todos eram muito, muito dedicados. Aquele que dava Hã, assim sempre mais de 100% em cada treino. Se calhar o Maxi era o Maxi Pereira, ele era duro, o Maxi era duro. Que o Maxi além de ser duro era muito malandro, ele já era mais experiente, ele era muito malandro, o Maxi era muito inteligente e dava sempre, era muito profissional, dava sempre 100% nos treinos, mas como ele havia mais, mas como o Maxi tinha aquela malandragem dele, eh, Porquê é que tu dizes que ele era malandro? porque ele era muito inteligente, ele tinha situações de treino que tu pensavas assim: "Como é que este gajo se lembrou de fazer isto agora?" Tipo o Pá, quê? pormenores de sei lá,
muitas vezes de fazer que há a bola e depois já não vai, mas porque é que ele não foi? Mas de repente tu ficas, pá, a baralhar o pormenor de tu ires a saltar e ele antes de tu saltares dá-te assim um toquezinho, tu já desequilibras, já não saltas bem. Pá, coisinhas mínimas que depois faziam a diferença. Pá, ele era malandro a jogar, mas era super inteligente porque ele não era propriamente Sim, era rápido. malandro no bom sentido, No não bom é? sentido, exatamente, exatamente. Porque ele não era propriamente rápido e então ele usava outro tipo de ações e era acabava por ajudá-lo E era imenso, válido, porque não ele é? sim, sim, não era nada de não, eu achava piada era quando ele fazia, assim, uma falta muito assim, mais dura, que eu às vezes entrava, assim, um bocadinho mais duro, mas não nos treinos dos jogos, principalmente. Mas ele era engraçado que ele nunca reagia e ele mal fazia a falta, ele virava costas, metia a cabeça para baixo e começava a correr logo para ficar longe para Como não se levar não fosse amarelo nada com quase. ele. Exatamente, Oh, ele tinha oh. ele tinha essa malandragem, mas era muito boa pessoa mesmo. Olha, há pouco estavas-me a falar, e eu não te deixei continuar. Estavas a referir-te ao Otávio, ias falar qualquer coisa Sim, sobre o Otávio. o Otávio também era muito Também era o muito Otávio e o Teca brincalhão, não é? era, e o Tecatito também, o Corona também era muito engraçado. E o Herrera, quando se juntava o Corona e o Herrera também era muito engraçado, que eles começavam lá os mexicanos a falar, e o Otávio também era muito além de resmungão, mas também era muito engraçado, o Otávio no Porto, ele era muito bom. Faziam algumas partidas vocês, Olha, ou agora que melhor, me esse lembro grupinho assim, aí. não, era mais conversa, era mais o dia a dia, as brincadeiras do dia a dia, partidas propriamente ditas não. Era mais o dia a dia do balneário, de acordar bem disposto, de chegar ao treino e, sabes, estar dinâmico no treino, rias-te, vais ali, vais acolá, esse tipo de coisas. E, por exemplo, com o Otávio, tiveste assim alguma história? Não, 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 que me lembro agora não. Só coisas normais, histórias, não, Ainda não. hoje falam todos, ainda vão falando? Sim, 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 trocámos mensagens, sim, de vez em quando. O pessoal que joguei no Porto, com o Dani, com o Ruben, com o Otávio também, mesmo com o Herrera e com o Corona também. Há pessoas que ficam sempre, não mantenho contacto diário, mas sim, mantemos contacto. Recordas-te de algum treino assim mais intenso ou duro? Não, nós tínhamos sempre Hum, o treino não, duro assim de alguém se pegar, não. Por acaso, como eu te disse, o não, não balneário era era ali muito se bom. pegar, isso também ali se pegar é Não. normal. Não, estou a dizer algum treino assim, pá, mais puxado. Não, com o Sérgio puxado fisicamente, com o Sérgio Conceição, quando fazíamos a estrela, era puxado aí, era até. Eu lembro-me que aquilo era 2-2 a estrela, uma estrela, como se fosse a estrela da Avi, Pontas? com cinco pontas, e, pá, e esse treino era duro, era muito duro. Explica-me Uma lá esse pré-época, exercício. basicamente é a estrela da Davi e tu tens de sair em sprint, fazer a estrela completa e sais a pares. Saem dois, fazem a estrela Ok, completa, passas pela estrela toda em sprint, ok. paras, a seguir sai o próximo grupo Ah, e ok. depois para. Só que eu apanhei o Corona. Era o meu par, só que o Corona era muito rápido. Então, imagina o Sérgio, a cara de Sérgio, né? E o Corona 5 metros à minha frente e, e o pessoal quase todo a morrer. Quase todo de não, com o Sérgio era muito duro, a pré-época era muito duro. Acordávamos de manhã, primeira coisa era correr 6 km, era duro. Por acaso foi uma pré acho que foi a pré-época mais dura que eu tive na minha carreira, sem dúvida alguma. É. Saudades ao mesmo tempo? Não, daquele esforço todo não, daquele esforço todo não. Não, é muito sofrimento, às vezes é muito sofrimento. Mas sim, tenho saudades daquele de estar lá, não é? O Porto foi uma experiência ótima, mas não tenho saudades de propriamente de estar a sofrer tanto como estava, mas faz parte, faz parte. Faz parte. Como era lidar diretamente, diariamente, aliás, com essa exigência do Sérgio? Não era para qualquer um, não Não é é? f não, não é fácil. Não é fácil porque, ele tem uma personalidade muito forte e difícil também às vezes. Hã E claro, se for um jogador que entre mais em conflito, facilmente aquilo pega fogo.
Então, não é fácil. Agora, a exigência em termos de treino, ou seja, é muito bom treinador e sabe o que faz e os treinos são bons, a ideia de jogo é boa. Agora, claro, em termos de personalidade, ele é muito, muitas vezes não é do que diz, em termos de palavras, mesmo de atos também, e como eu disse, se for um jogador mais impulsivo, facilmente entra em picardia. O que é que te mais marcou no Sérgio Conceição, né? Já falaste em uma série de características que, não é, todos nós sabemos, não é, que o Sérgio é assim, mas houve assim algum dia em ou seja, quando te vem Sérgio Conceição à cabeça, para além dessa exigência toda e dessa pré-época dura, qual foi assim o momento que te recordas assim melhor do Sérgio? Melhor, assim, ele no campo, ele era muito bom, sabes? Hum, mas melhor, lembro-me que normalmente quando íamos para o Algarve, quando fomos para o Algarve neste caso, tínhamos um almoço e um jantar. E foi muito porreiro esse almoço. Aliás, foi um jantar, ele deu dia livre e depois ao final do dia íamos jantar e era ele que pagava o jantar, ele oferecia o jantar. E esse dia, como estava toda a gente muito mais descontraída, pá, pessoal, alguns beberam, mas estávamos alegres, pessoal a cantar, a ir para o hotel, já devia ser meia-noite, não sei. Mas chegámos ao hotel e ele disse: malta, toda a gente para a sala de reuniões. Isto era meia-noite, chegámos ao hotel do jantar. Pá, o pessoal pensava: "Fogo, o que é que fizemos?" Chegámos lá e ele diz assim: malta, este é o espírito que eu quero nas minhas equipas. Mas amanhã, às 7h30, toda a gente no lobby, vamos correr. Basicamente era assim, era dar, mas depois também Mas queria depois receber. Sim, mas faz parte, é o estilo dele e há que respeitar. espetáculo. Essas corridas era sempre assim, não é? Ele era muito adepto Sim, da corrida, não é? sim, 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 principalmente quando estávamos no Porto, né, nós começámos a pré-época no Olival e, havia alguns jogadores que ele achava que uns porque estavam com peso a mais, outros porque ele olhava para eles e dizia que estava com peso a mais. E queria os mais magros, então era de manhã às 7 horas, toda a gente das 7 às 7h30 tinha de se fazer 6 quilómetros sem comer, em jejum, só se bebia um café e tinha de ser assim. E ele era muito disso. Pá, e depois lembro-me do jogo que tivemos amigável, nós nem conseguíamos correr. Pá, outra equipa, eu não me lembro, acho que era a Académica de Coimbra, estava na segunda divisão. Pá, mas ele ficava chateado, só que, pá, nós nem nos conseguíamos mexer, estávamos completamente fisicamente, estávamos em fadiga, né, Ai, eu até se me ri porque mas eu a exigência é imagino, grande. não é? Sim, Nunca a exigência imagino. é grande, a exigência é grande, a exigência é grande, a exigência é grande. E houve assim algum momento, particular com ele, ou seja, algo que ele tenha dito, que te ficou marcado, alguma conversa que ele tenha tido contigo? Não, 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 nada de Não. muito particular, não, não, Ok, não, não. ok. Quem era um jogador, a teu ver, mais subvalorizado daquele plantel? Subvalorizado? Boa pergunta. Não, acho que ninguém era subvalorizado, acho que todos tinham muita, muita qualidade para estar Mas lá, achas não que havia aquele ninguém. que se calhar deveria ter brilhado mais ou crescido mais? Não. Assim, o Corona, em termos técnicos, seria um jogador fantástico mesmo, porque o Corona jogava com os 2 pés, tinha uma técnica fantástica, ele era rápido, ele era muito ágil, assim, em termos de qualidade, provavelmente o Corona seria ele e o Brahimi também. Podiam ter chegado, se calhar, a clubes ainda maiores do que o Porto, porque o Bra depois dali sai para o Qatar. E se calhar podia ter jogado numa Premier League ou num bom clube no Atlético de Madrid, se calhar. E o Jesus também. O Jesus depois acho que vai para o Sevilha, mas já não era o mesmo Sevilha de há uns anos atrás, mas se calhar podia ter jogado também numa equipa grande em Espanha ou Inglaterra, talvez, ou Itália. Acho que os dois podiam ter se calhar
dado um passo superior ainda mais do que aquilo do que chegaram. Obviamente fizeram grandes carreiras, não é isso que eu estou a dizer, mas podiam ter Claro. jogado em clubes maiores. Agora em termos de viagens, há alguma história de estágio ou uma viagem europeia Não, que marcou histórias, mais? assim, não, nós fizemos a pré-época ao México, fomos ao México, fomos jogar, lembro-me que fomos jogar a Cruz Azul e são 2000 e qualquer coisa metros de altitude na cidade do México. Eu lembro-me que estávamos a jogar e tínhamos falado, não é? Obviamente, pá, viagem 10 horas de avião, depois chegar lá 2 dias, fuso horário, depois a Claro, altitude também, é tudo o Hernani, entrou e lembro-me que ele deu 2 sprints, um para a frente, um para trás, caiu no chão que não conseguia, quer dizer, ele respirava, só que não tinha oxigênio suficiente e tiveram de tirá-lo porque estava-se a sentir mal. Mas tirando isso, nada foi uma viagem boa. Na altura conhecemos o Presidente da República, o Marcelo, que naquela altura também calhou de estar lá na mesma altura que nós, tirou uma e é selfie isso que com me lembro. vocês? Não me lem não, acho que não tirou fotografia. Nem tenho certeza, se queres que diga, nem tenho certeza. No Porto sentia-se mais a pressão nos jogos ou durante a semana? Onde é que se Não, sentia mais aquela depois pressão? não, depois dos jogos, ainda para mais quando tivemos uma fase em que nós estávamos a ganhar 2-1 ao Benfica, depois o Benfica marca, empata e depois nós estávamos, lembro-me que houve 2 jogos que podíamos ter passado para a frente, o Benfica já tinha empatado e nós podíamos ter passado para a frente. Lembro-me como foi com a vitória de Setúbal, salvo erro, e o outro foi contra outra equipa que agora não me estou a lembrar e nós nunca conseguimos dar o clique, naquele ano acabámos em segundo lugar e nunca conseguimos dar o clique e já era quase final da época, e aí foram os momentos mais tensos no clube, tanto internamente como externamente. Qual foi para ti o jogo mais especial dessa tua passagem pelo Porto? Olha, eu vou-te ser sincero, eu não joguei muito no Porto, mas gostei muito de um jogo que ganhámos 2-1 em casa ao Sporting, eu acho que era do Jorge Jesus, salvo erro. E entrei e as coisas e correu muito bem o jogo e ganhámos esse jogo. E foi um jogo que eu gostei muito de ter jogado e que desfrutei muito. Tens saudades daquele ambiente do Dragão também? Sim, claro, claro, toda a gente que joga ali gosta daquele ambiente, não é? É um ambiente fantástico, estádio cheio, pessoas que gostam muito do clube e existe aquela mística, não é? E agora vou-te perguntar, não é uma pergunta assim mais difícil, mas alguma vez foste apertado por um capitão ou um colega mais experiente? Apertado no sentido de Não. Eu tive não. uma situação só, tive uma Porque situação, essas eu sou muito situações são calmo. normais. É, mas essas Sim, situações sim, são sim. normais. Vocês pegam-se, mas depois já está tudo bem. Não, a única vez que eu tive uma situação de me apertarem a mim, salvo seja, foi no Liverpool, no treino, o Jordan Henderson estávamos a treinar, eu estava lá há pouco tempo na equipa A e, foi uma situação de treino, ele ficou chateado comigo e tentou-me encarar, eu era miúdo, mas ele tentou, né, vir em minha direção, mas depois, na altura foi o Luís Soares que me defendeu e meteu-se no meio e, e deu a cara por mim. Mas foi a única situação que eu tive. Eu nunca tive grandes atritos. Aconteceu-me no Vitória de Guimarães, em que eu estava a treinar e o meu avançado, que estava a jogar na minha equipa, pegou-se com o central, que estava a jogar da equipa adversária. Pá, mas os dois eram muito grandes. E eu meti-me assim no meio para tentar separá-los. E no momento, opá, levei um soco de um dos dois na cabeça, porque eu estava Ai, assim no meio e empurrei-os e levei não um dos podemos saber socos. nomes. Hum, olha, Uma porradinha era o normal. sim, não foi nada especial, eles nem acabaram-se por nem e depois eu é que levei. Depois? Eh, e e depois eles tinham a mania, principalmente, olha, o André estava lá, e ele tinha a Ah, mania de dizer que eu vi logo que me cheirava a André André. não, mas o André não andou à porrada, Ok. mas o André tinha a dizer assim: "Tu és um medricas, tu és um cagão". Eu assim: "Sou",
Mas olha, eu fui o único que foi lá meter-me no meio dos 2 e não te vi lá separá-los. Depois acabei por levar deles, não é? Porque depois eles estavam a tentar dar um no outro e Eles acertavam quem? em mim. Na altura era o Eldon, o avançado, e o central era um venezuelano que estava emprestado pelo Porto, que eu agora não me consigo lembrar o Estupina nome. não, não. Não, não, não. Como é que ele se chamava? Ah, agora não me consigo lembrar o nome, mas é um venezuelano que estava emprestado pelo Porto ao Vitória, na altura. E o Eldon, que era um avançado brasileiro, que teve no Passos Ferreira também. E basicamente os 2 pegaram-se ali e eu fui tentar separar, né, mas depois Bastou. acabei por levar. Pois, acontece. João, quando olhas para trás, qual é que foi a tua maior aprendizagem, não é, que tiraste daquela fase da carreira do Porto? Por exemplo, o que é que tu, de Sim. facto, o que é que te serviu de aprendizagem? Olha, no Porto, assim, a aprendizagem é uma coisa que tu tiras todos os dias de alguma coisa, se estiveres atento, se quiseres aprender. Mas o futebol foi uma coisa, foi a minha escola, salvo seja, não é? E que Aprendes muito escola? e que escola. Não, aprendes muito porque tens contacto com muita gente, com muito tipo de pessoas, com diferentes nacionalidades. Aprendes muito também a lidar com diferentes culturas, com diferentes, porque eu também já joguei no Catar, agora estou na China, já joguei com jogadores africanos, sul-americanos, agora chineses, por exemplo, ou árabes, e cada um tem a sua característica, são pessoas diferentes, culturas diferentes, e acabas por tentar te Tu tens adaptar. isso bom, muito bom em ti, não é, João? Tens essa capacidade de adaptação Sim, fantástica, não é? Porque aprendizagem. já estiveste em tantos contextos diferentes, tens Sim, essa mais-valia, não é? Essa grande mais-valia. sim. Apesar que o futebol é quase uma linguagem universal, não é? Mas depois em termos de relação humana, acaba por ser és tu, é o teu ímpeto, é a forma como tu tratas as pessoas, como as respeitas. Isso é importante no mundo do futebol, como em Muito qualquer, importante. profissão ou parte da sociedade, ou que queres respeitar pelo outro, a liberdade do outro. E acho que foi uma coisa que ao longo dos anos, cada vez também a idade também ajuda, não é? Que eu já não tenho 20 anos, Tens outra amadureces maturidade, e não é? Também. exatamente, sim, Foste sim, sim, sim. ganhando, não é? Com esses contextos todos diferentes, a nível desportivo, a nível Exatamente, de exatamente. pessoas diferentes. Sim, e a ver os jogadores mais velhos no balneário, aprendes, ouves, isso também é importante. Dá, eu tenho, pronto, uma opinião muito própria acerca deste tema, mas dá para ter amigos neste meio do futebol? Dá, dá, dá. Claramente que sim, Dá. claramente que sim. Mesmo da Sim, própria equipa? mesmo da Amigos? própria equipa. Dá, ainda. Sim, sim, sim. Eu acredito que sim. É assim, é assim, eu acredito que sim, dá. E conheci gente muito, muito boa dentro do Quem futebol, são muito. esses grandes amigos que conheceste no futebol? Olha, se eu te for a dar de crescido do Sporting, tenho o Tiago Ilori, tenho o Mateus Fonseca, que depois acabou, já não joga futebol, mas ainda jogou no Casa Pia. Tenho o André André, o José Sá, o Danilo, o Manafá também, e o Ricardo Gaio e o João Mário, que são pessoas que eu mantenho uma ligação ainda muito forte com eles e os considero meus amigos. E provavelmente devo ter mais 2 ou 3 que me estou a lembrar agora aqui, E eles não ficam mas que chateados contigo, não te preocupes. não, porque numa entrevista às vezes tu não te lembras de tudo, Não te lembras logo. mas mas tens, olha, o André Moreira, por exemplo, o guarda-redes também, mas outros também no Braga, olha, por exemplo, tanto o Ricardo Horta como o André Horta, são pessoas que tu tens obviamente não são amigos desde criança, Desde a mas depois infância, ficam teus, claro. sim, sim, mas ficam teus amigos e é pessoas que respeitas, e que tratas com carinho e que queres que estejam bem, e eles e a família, porque depois também o futebol também traz isso, que é conheces-los a eles, depois conheces a família e os filhos e a esposa
e crias uma relação ali, Ter uma relação, humana. claro. Sim, sim, sim. Por isso acho que é possível criar, criar amizades. Como também muitos, né, a maior parte não são meus amigos. Se eu fosse contar os jogadores todos que joguei, isto seria, sei lá, 2% dos jogadores que joguei, não sei. Mas, mas sim, acho que no futebol dá para ter amigos. Sim, Até. E engraçado que o primeiro nome que me deste foi do Tiago Ilori, certo? sim, sim. Ele fez questão de deixar uma surpresa. Mandei agora para o Ok. teu telemóvel um vídeo. Ah, está aí de lado, pois, eu vi logo, não tinhas o telemóvel à tua beira. Tens aí uma mensagem do Tiago Ilori para ti, podes ver, por favor? Mas, está aqui. 4 minutos? 4 minutos. Isto é um testamento. O ano é 2014, estamos a jogar juntos, os dois em Inglaterra. Falamos um bocadinho antes do verão e decidimos que íamos criar uma tradição entre nós, que íamos passar sempre uma semaninha pelo menos de férias juntos, todos os anos. A primeira viagem que fizemos foi para a Tailândia, em 2014. Então vamos os quatro, eu, a minha namorada Susana, o João e a namorada Rita. Vamos para a Tailândia, as férias estão a ser fantásticas, é uma experiência incrível. E decidimos alugar um barco. E para vocês conseguirem ter uma ideia, é de madeira e tem assim uma parte de trás com um bocadinho de sombra, meio tapado, onde podes guardar coisas, tem uma caixinha com comida, etc. Eu estou na parte da frente do barco, com uma mãozinha dentro de água. A minha namorada está à minha frente, tenho a Rita do meu lado direito e o João está ao lado da Rita. Começo a pensar por mim enquanto afastamos assim das ilhas. São as melhores férias da minha vida. Conquistei o mundo, não é? Tenho 19 anos, 20 anos e estou na Tailândia com a mulher que eu amo, com dois grandes amigos. Estou mesmo feliz. Enquanto eu estou assim a viajar e nós afastamos das ilhas, a água começa a ficar mais agitada. O barco começa assim a abanar mais e mais e mais. E eu começo a olhar para a Susana, que pronto, eventualmente ela está preocupada, porque realmente o barco não parava de mexer. Estiquei-me assim à frente, dou-lhe a mão para ver se ela está tudo bem. De repente eu começo a ouvir que a Rita está muito preocupada, com medo, não é? Como é natural. Quando eu viro para olhar para a Rita para ver se está tudo bem, não vejo o João. Não pensei que ele tivesse caído para a água. Abre assim o meu olhar e repara que ele está por baixo daquela zona tapada, na parte de fundo do barco, agarrado a um poste com o colete salva-vidas posto, enquanto a Rita está preocupada e naquele momento a precisar da ajuda dele. Agora, ele vai tentar dizer que foi buscar o colete para ela, ele vai se desculpar com mil coisas, mas eu sei, aqui no fundo, que foi um momento de fraqueza dele. Já ouvi, já ouvi. Ai. Ai, como foi ouvir estas palavras, não é? Ouvir este teu velho amigo. Não, sabe bem, sabe muito bem, apesar que eu e ele falámos muitas vezes e às vezes temos conversas, mas esta história por acaso até lá já não me lembrava e é muito engraçado, mas eu não sou nada fã de barcos nem de mar, alto mar, vá. Não acho muita piada e não me sinto assim muito seguro, por isso é que esta história veio à baila, mas já nem me lembrava. Queres Mas sim, contar na tua versão? não, 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 a versão está mais ou menos bem contada. Ah, mas, sim, é sempre bom, é sempre bom. Obviamente, eu tenho uma relação muito forte com ele e somos amigos há muitos, muitos anos do futebol. Como jogámos juntos no Sporting desde miúdos e claro, temos uma relação já muito, muito forte e mantemos sempre a ligação e, como eu disse, mantemos contacto muitas vezes. Desses tempos do Sporting também tens saudades, desses tempos assim de formação? Sim, tens, claro. Há sempre, olhas para trás, aquela coisa nostálgica, não é? Que sentes, de anos bons, de momentos bons, maus, não é? Porque tudo faz parte, mas, Faz tudo parte, claro mas, que sim. mas valeu a pena. Olhas para trás e vês que valeu a pena. Pena.
E no Braga, também sentes falta também dessa. Sim, no Braga, principalmente esse ano, começou muito bem, na verdade começou muito bem o ano no Braga. Também tinha um grupo muito bom de balneário e, com o Mister Abel, na altura. Começou muito bem, depois não acabou tão bem, porque eu tive de ser operado a apêndice e depois não acabei o ano a jogar, tive de parar, obviamente. Ah, mas também foi um ano muito bom, eu estava em casa, foi nesse ano que eu fui pai, por isso Teve outras foi um coisas ano. boas no caso. Exatamente, exatamente, Como que foi ser tenho. treinado pelo Abel, naquele tempo? Assim, o Abel, naquele tempo, obviamente que o Abel ainda estava a começar, mas foi positivo, ele já tinha as suas ideias bem formadas. Eu já conheci o Abel porque na altura em que eu jogava de Sporting ainda cheguei a treinar com o Apanhaste-o lá, Abel, exatamente. Depois, na altura em que eu era júnior, o Abel ainda estava a tirar o curso de treinador e vinha aos nossos treinos de júnior, que naquela altura era o Mister Ricardo Sapinto, que era o meu treinador de júniores. Mas sim, uma pessoa bastante estudiosa, bastante formada e que notava-se que queria se ingrar. notas muita diferença do Abel dessa altura para o Abel, por exemplo, que encontraste no Braga? Do Sporting para o Braga, Não, 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 acho que não, acho que não. era igual. Obviamente que agora é muito mais maduro, tem mais conhecimento, mais experiência, mas parece-me ser a mesma pessoa. Como é que olhas, por exemplo, para o sucesso dele? Palmeiras, surpreende-te, não te surpreende? Não, não me surpreende e além de ficar muito feliz, obviamente, também pela sua equipa técnica que tanto todos que tive com todos e 2 deles foram meus treinadores, no Sporting, quando eu era miúdo. Hã, não me surpreende, notava-se que era super focado, sabia o que queria, super, metódico e isso depois acaba por, mais cedo ou mais tarde dar frutos. Qual foi a melhor história com o Abel ou o que é que te deixou Agora mais. não agora não me estou a lembrar de nada Algum assim com o treino, porque ele Abel, também mas se passava, não? No sim, Braga ali ele também se passava um bocado. mas o meu foi o primeiro ano que ele teve no Braga, então ainda não estava com aquela vontade, Não estava à vontadinha. mas Mas também muito mas, exigente, não é? sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Muito exigente, boas tenho uma boa forma de passar a mensagem muito bem e é importante. A persuasão acaba por ser importante para meteres os atletas do teu lado e convenceres-lo que a tua ideia é boa e que vale a pena acreditar naquilo. Não tens nenhuma história com o Abel? Então, em treinos, por exemplo? Não, 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 Não? não. O que é que ele fazia nos treinos o que tu mais gostavas e o que menos gostavas no treino do Abel? O que eu mais gostava, o que mais me divertia era os meinhos, não é? É sempre os meinhos. É a parte mais divertida. E fazíamos também muito treino de finalização, que também era positivo. Que não gostava, não tinha assim nada que não. Assim, pior que aquela estrela de Sérgio Conceição, é difícil, é difícil não gostar de alguma coisa, sinceramente. Não, mas não, não, não. Não tinha assim nada que eu diria que não gostasse. Eram treinos simpáticos, ativos, dinâmicos, e isso depois acaba por o treino ficar melhor. Melhor, mas em termos de balneário, por exemplo, alguma palestra que o Abel tenha feito? Ah, não, como te disse, assim, uma em particular não me lembro, mas ele era muito bom com as palavras. Ele Ainda era, é, não é? Muito era, bom com as sim, palavras. ainda é. Sim, notava-se que ele estudava e que lia e que queria melhorar o discurso dele. E acabou, apesar de já ser bom, obviamente, com o dia 2 será bem melhor. Sentes também que aqueles anos em Inglaterra te ajudaram a preparar, Sim, a sim, preparar sim, para sim. esse Sim, para sim, o caminho essa fase? acaba. Sim, acabei por ter momentos bons em Inglaterra. hum, sim, Inglaterra foi principalmente o ano do Brighton foi muito positivo quando eu fui emprestado ao Brighton. Foi um ano em que eu joguei muito e que
se calhar ao dia 2 se eu voltasse para trás, era o que eu mudaria na minha carreira, era se calhar ter assinado um contrato com o Brighton. Seria se calhar a coisa que eu tinha feito ao dia de hoje, Ah, se claro, calhar. mas aí é fácil de falar, não é? Sim, 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 mas estou olhando para trás. Mas sim, a Inglaterra foi super positiva, eu tive experiências magníficas, eu jogava no Liverpool, eu tive experiências com grandes jogadores, desde treinar, desde poder estar sentado num banco e aqui ao meu lado estar jogadores como o Ozil, ou o Cazorla, ou o Giroud, ah, não sei, o Era o Hazard teu melhor também. amigo dessa altura, Inglaterra? Era o Tiago, porque eu e o Tiago estávamos estávamos juntos, estávamos juntos. Ok, Mas mas depois dessa malta assim, dos nós mais, né? sim, Desses sim, mais de nós referência. tínhamos o grupo, vá, dos latinos, que era os portugueses, os brasileiros, os uruguaios, basicamente era o Coutinho, o Lucas Leiva, o Firmino, o Suárez, na altura o Luís Alberto, o Iago Aspas, os espanhóis também. E tínhamos esse era o grupo, e o Coatas também, que jogou no Sporting, também era desse grupo. E basicamente passávamos mais tempo juntos, os latinos, espanhóis, brasileiros, né, Juntavam-se mais, não é? Claro. portugueses, sim, 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 juntávamos mais. Não te vês a sair da China tão rápido? Não, Estás a assim, gostar então? Estás sim, há é o 4 quarto anos ano, aí, exato. quarto ano, sim. Assim, agora não sei, eu tenho contrato até dezembro, não sei o que é que vai acontecer, não sei quantos mais anos vou jogar futebol, também já estou com 33. Ah, mas se me perguntares ao dia de hoje, não tenho vontade de sair nem do clube nem da China, mas como te disse, Estás tenho super contrato até adaptado. dezembro. Sim, sim, Já tenho dás contrato uns até dezembro. pontapés de chinês ou de mandarim? Algumas coisas, palavras, coisas muito, muito, muito pequenas mesmo, porque não é nada fácil também. Sim. João, vamos jogar aqui um ping-pong, ok? Ok. Perguntas de resposta rápida. Ok. Não podes pensar muito, ok? Uhum. Então vamos lá. Jogador mais talentoso com quem jogaste? Filipe Coutinho. O mais louco no balneário? Tecatito Corona. Porquê? Porque ele era muito expansivo, ele entrava dentro do balneário, ele mexia com todos, era capaz de ir a todos os cantos do balneário e armar barulho com toda a gente, era assim muito, não sei, Energético. sim, sim, O mais competitivo, eu penso que já falámos. O mais competitivo? sim. Não, o mais competitivo, eu diria o Luís Soares era o mais Ok. competitivo de todos. Melhor ambiente que viveste num estádio? É este agora. Não, Anfield Road, Anfield Road, Anfield Road. No jogo em que ganhamos ao Borussia Dortmund e qualificámos para a final da Liga Europa. Esse foi o melhor jogo que eu acho que tive num estádio. Sim, acho que foi. Não consegues cantar a música? Lembro-me da música, mas não sou muito bom canto. Canta, João. Não, não, nem, não tenho esse dom. Não tenho esse dom. Pensou. Um jogador que te surpreendeu muito pela qualidade, O Arns do Benfica, o Frederick. ok? Sérgio Conceição, numa palavra. Intenso. Uma cidade onde adoraste viver. Xangai. Sim. Melhor memória de todas no futebol. Esta é forte. Melhor memória. Ter conhecido o Neno. Tens alguma história com o Neno? Assim, histórias de Algum momento brincadeiras, especial não. que tenham tido? Olha, o momento especial foi no meu aniversário, em que eu fiz uma pequena festa, não é? E ele foi lá cantar para mim, esse foi um momento muito especial.
Foi lá, que eu adorei. ai, foi lá Foi cantar-te os lá, parabéns. sim, não os parabéns, que fez quase um pequeno concerto, um mini concerto, a cantar Júlio Iglesias, e foi lá ao restaurante, neste caso, e foi um momento muito especial. Então estavas à espera, foi uma surpresa. Sim, esse foi um momento especial. Um colega que merecia mais reconhecimento. Um colega pode ser um qualquer. Mais reconhecimento que não tenho ainda o suficiente. Uhum. Vamos Escolhi dar moral o a quem? O André, ele merece, ele merece, Mas ele o André merece. André, não é? Já não joga, não é? Mas estás a dizer agora, Agora sim. que ainda jogo, Sim, pode ser. Um que agora ainda atual, jogo, sim. atual, atual. Essa é difícil agora um jogador que mereça. O Ricardo Horta, É? Achas que devia ter sido sim, convocado para o Mundial? acho. Quem é que tu achas que poderia também ter sido convocado e não foi? Palhinha também, acho que podia ter sido convocado e não foi. Eu estava aqui a tentar termos uma pessoa aqui a entrar na nossa conversa. Vamos ver Ixi, se é possível. Pois. ele É. deve estar a fazer pizzas, de certeza. Não, o André André diz que está no comboio e a rede é muito fraca. Oh, Pronto, está no ele quinto. fica tímido, ele fica tímido, ele fica tímido. Espera aí, então eu vou-lhe picar, vou-lhe dizer. Vou-lhe disse isso. Estavas a dizer que ele estava tímido. Quando é que foi a última vez que estiveste com. Já deve ter sido há imenso tempo. Não estás com ele há imenso tempo. Em dezembro, estive em dezembro, foi quando eu estive Pois, em quando Portugal. vieste cá. Sim, sim, mas eu falo constantemente com o André. Eu falo muitas vezes com ele. Pois, e ele está a dizer que não consegue mesmo entrar. Por Fica causa para da a rede. próxima. Fica para a próxima. Futebol Clube Porto em 3 palavras. Ahm, Leal, invicta e dragão. Bem, tiveste alguma história, por exemplo, com um adepto ou assim, com os Não, adeptos? não, 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 nunca tive, Não, não. uma Mas história se boa, dizes claro. problemas ou voz, não, não, Boas, não, coisas boas que problemas, não não, queremos não. cá Porque a problemas. questão, porque a questão é, no Porto eu não joguei muito, então também não tinha uma grande Mas não sentias um carinho influência. também pelas pessoas? Sim, 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 claro que sim, mas Quais digo foram é, assim os adeptos mais carinhosos que encontraste? aqui na China. Porque aqui na China tem um impacto maior, percebes? Aqui na China somos 5 estrangeiros, então o impacto é muito maior. E obviamente que na rua as pessoas conhecem mais, eu passo muitas vezes, eu jogo sempre, tem um impacto muito maior. E eu moro numa cidade com 28 milhões de pessoas, então a interação é muito maior do que em Portugal, apesar de jogar em Portugal, ter jogado em Portugal e tudo mais, como é mais pequeno, então a interação não é tão grande. Aqui, como moro numa cidade muito, muito grande, com muita gente, aqui é muito mais crianças, meia idade, idade mais avançada, todo tipo de pessoas a falar na rua. Isso de Então facto é aqui a interação surpreendente, é. porque às vezes realmente é verdade isto que vocês, não é, precisam de, para se sentirem ainda mais reconhecidos e mais valorizados, é preciso, não é, dar esse passo. Sim, por vezes são escolhas, são escolhas que se tem de fazer de carreira, de vida, e a minha foi para aqui, e ainda bem que foi para aqui, na verdade, porque realmente tem sido uma experiência positiva. João, que sejas muito feliz, quer seja a continuar na China ou não, talvez também um dia ainda longínquo, não é? Eu acredito que ainda tenhas muito que dar ao futebol, mas um dia que acabes aqui, novamente, connosco, É. Sim, sim, será- sim, pá, é uma possibilidade, não me importava.
Em Braga, acabar em não casa. sei, exato, onde a Não tua sei, não sei. família, onde se sentirem melhor. Olha, desejo tudo bom em nome da Liga Portugal, seja por onde Muito for obrigado. que o futebol ainda te leve, e que sejas também, continuas a ser muito feliz aí na China, porque vê-se que estás muito feliz, João. Sim, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de ter participado e uma boa tarde para vocês. Obrigada, boa noite para ti. Deus, Continuas a obrigado. dar-te bem aí no meio dos chineses, João. Isso mesmo, isso mesmo. Um beijinho, fica bem, Deus, adeus, obrigada. obrigado. Deus, Obrigada a obrigado. nós. Foram histórias, memórias e bastidores, não é? De uma carreira cheia de experiências diferentes, não é? De Portugal à Inglaterra, passando pelo Dragão. Deixamos aqui o nosso obrigado ao João Carlos Teixeira por ter vindo ao Sem Filtros. Nós vemo-nos no próximo episódio.